Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que presente do céu está aqui. Que presente do céu foi conhecer o pastor Jean, a pastora Sandra e essa igreja, esses missionários maravilhosos. E estamos muito felizes. Hoje eu venho aqui com minha esposa, meu filho, minha irmã, meu cunhado, que são pastores ali em Guarulhos. A gente veio aqui se inspirar, nos inspirar na vida de vocês, no trabalho de vocês. Muito precioso demais. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E quero convidar vocês para abrirmos a palavra em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos capítulo 3. Vamos ler em versos 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pela vida dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E agora o versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Irmãos, eu confesso que eu sou apaixonado por esse trecho da Bíblia. E todas as vezes que eu olho para a nossa comunidade de fé, para o ajuntamento de pessoas que nós chamamos de igreja, esse texto é o sonho, é o ideal, acho que de todo pastor, de toda igreja, de toda pessoa que ama a igreja, olha para isso e fala: não, eu quero viver isso, eu quero viver essa realidade. E é incrível porque muitas vezes nós falamos que somos apaixonados por igreja, pela vida da igreja, pela comunhão, mas na maioria das vezes as pessoas elas são apaixonadas pelo um ideal de igreja que elas inventaram na cabeça delas. E então as pessoas elas querem ser parte de uma igreja onde não há problemas, onde todo mundo é perfeito, onde tudo funciona muito bem, onde todo mundo é curado, é sarado, onde não tem brigas, onde não tem disputas, onde não tem imaturidades. E a gente olha para a internet, para o Instagram, e a gente vê as igrejas lá: nossa, que igreja linda, eu quero ser parte dessa igreja. Olha que bonito, porque no Instagram só aparece os melhores momentos, não aparecem os bastidores. E aí quando a gente chega nos bastidores, a gente precisa ter maturidade para continuar na mesa. Porque aí nós somos confrontados com a igreja que a gente idealizou, com a igreja real. E aí a igreja de verdade é o que tem para hoje. É a pessoa imatura, são as imaturidades, são as fraquezas, são as humanidades. Só que nós precisamos nos apaixonar por esta igreja real e desfrutar da comunhão dentro dessas condições. É um grande desafio, porque nós temos uma leitura muito errada de comunhão. O que é comunhão na cabeça das pessoas? Eu gosto disso, você também gosta disso, então nós é amiguinho e a gente vai andar junto. Eu gosto desse estilo de música, do worship, eu gosto do pandeiro, você também gosta, então vamos fazer aqui, vamos ter comunhão. Mas isso não é comunhão, isso é conveniência.
comunhão dos santos, o elo que nos une é o sangue de Jesus Cristo. E a comunhão dos santos está centralizada na cruz de Cristo. Isso significa que o que me mantém conectado com você é a realidade de que um dia eu e você estávamos indo no caminho de morte. Jesus nos encontrou nessa situação, nos salvou, nos tirou desse caminho e nos levou a Ele através do seu sangue. Então o que nos une não são as nossas preferências, é o sangue de Cristo. É a realidade da vida da igreja. E quando você passa a entender isso, você começa a aceitar o outro na sua não maturidade. Você passa a aceitar o outro na sua não perfeição. Comunhão é um desafio. Comunhão não é uma coisa fofa. Não. Comunhão não é uma coisa, ai que lindo, essa igreja tem comunhão. Comunhão, irmãos, é um tipo de cruz. Comunhão é um tipo de morte, onde você está disposto a renunciar seu ego, seu eu, para você desfrutar de algo que foi feito na cruz do Calvário. Comunhão está acima das suas preferências. E eu acho tão lindo esse texto, porque ele coloca a gente direto dentro da comunhão. E aí, esse texto vai trazer algumas coisas que é importante para que essa realidade, para que esse ambiente se estabeleça. E aí que tem o partir do pão, tem a doutrina dos apóstolos, tem algo precioso que se chama oração. A oração, ela é a respiração da alma. A oração é o motor da vida cristã. Sem oração não existe vida cristã. Sem oração não existe os movimentos do Espírito. Tudo que o diabo quer fazer é te arrancar do lugar da oração. Todo trabalho do inferno é paralisar a sua oração. O diabo não rouba, eu fiz uma oração não, e o diabo roubou. Não. O diabo te rouba da oração que você não fez. Porque a partir do momento que você começa a orar, os mecanismos de milagre começam a girar nos céus. O reino do Espírito começa a trabalhar. Os mecanismos de Deus começam a se movimentar para criar uma nova realidade a partir daquilo que você está orando. Então, avisa aí, pode falar com a igreja? Pode? Avisa, empurra o irmão aí para ele acordar e fala assim, entenda. Quando você começa a orar, o milagre já está a caminho. Pergunta para a pessoa assim, você orou? Você orou? Então se prepare, porque o milagre está a caminho. A mudança está a caminho, a transformação está a caminho, a resposta de Deus está a caminho, porque Deus escuta a oração e Deus responde a oração. A palavra de Deus vai dizer em João capítulo 5, esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, tu nos ouve. E se sabemos que tu nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos também que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então não tem como você orar e nada acontecer. Todas as vezes que alguém aqui na terra se prostra diante de Deus, coloca-se diante do Senhor, algo vai acontecer. Porque Deus decidiu na eternidade que Ele não faria nada na terra sem a sua oração. Então tudo que Deus vai movimentar na esfera da terra, Ele precisa que alguém se posicione em oração. Então qualquer mudança, qualquer transformação, qualquer milagre precisa ter uma mão levantada e um coração derramado e uma voz que clama. E Deus está dizendo, se você entender este lugar de oração, muitas coisas vão começar a girar na sua vida. Talvez a sua vida está emperrada porque você deixou o lugar da oração. Crente que não ora não sai do lugar.
Vou ensinar para vocês algo. Sabe o que é amassar barro? Eu aprendi com a missionária Renilda, que é a missionária que discipula a nossa vida. Amassar barro. Você está no barro, você vai amassando, você não sai do lugar, você cansa, você estressa, você fica exausto, você fica esvaído, mas você não sai do lugar. Crente que não ora, a vida dele é de amassar barro. Diga eu não. Vamos lá, fala, não, essa mensagem não é comigo. Porque se você não está orando, a sua vida não sai do lugar. Se você não desenvolveu uma vida de oração, a sua vida não sai do lugar. Então a gente vem para a igreja, a gente recebe poder, a gente vem para um culto como esse, como uma igreja como essa, e a gente fica, né, meu Deus do céu, hoje eu recebi uma injeção de ânimo, eu vou para casa, eu vou mudar, a partir de agora eu vou mudar, eu vou ter uma vida de oração, mas aí chega a segunda-feira, você desconecta, e volta, estaciona, e volta para a estaca zero. E a gente entra no automático, porque a gente acostumou a separar o secular do profético. A gente separou, não, um momento com Deus na igreja, aleluia, glória a Deus. Mas aí você vai para o seu trabalho, e você vai para o automático, e você perde a reverente expectativa da manifestação da glória de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, fala, irmão, você não pode perder a expectativa de que Deus se manifeste. Mas não é só no culto à noite, que Deus se manifeste no café da manhã na sua mesa, que Deus se manifeste você indo para o trabalho. Sabe, nós precisamos ter isso que tinha aqui, ó, em toda a alma havia temor. Sabe que esse temor não é medo, esse temor é a reverente expectativa de que Deus está presente, que Deus se manifesta. Então quando você tem uma vida de oração, você não entra mais no automático. A vida de oração, ela é uma ignição de poder, de power, de fogo do céu. Quando você começa a entrar nas vias da oração, a sua vida tem óleo. Sabe que é ferro no ferro, engrenagem? Sem óleo, o que acontece? Emperra, não sai do lugar. A oração é o óleo para as engrenagens da sua vida se movimentar. É por isso que tem gente que não sai do lugar, porque não tem vida de oração. Nós precisamos ter essa expectativa de que Deus se manifeste, porque tudo na sua vida é espiritual. E quando a gente perde essa referência de que tudo é espiritual, a gente não consegue perceber Deus e discernir Deus nas pequenas coisas. E aí você vai ficando seco, você vai ficando vazio. E aí tem que esperar o final de semana chegar para você vir para o culto e receber mais uma injeção. Porque você separou o culto do seu dia a dia. Diga comigo, o culto não para. A presença de Deus não sai de você. Você precisa ter a reverente expectativa de que Deus se manifesta em todos os momentos da sua vida, em cada detalhe da sua vida, em cada ocasião da sua vida. Se você não percebe isso, você senta na mesa de manhã, você se acorda e levanta já atribulado, com um monte de ideia, com um monte de problema. Não, levanta, já consagra o seu dia ao Senhor. Já naquele momento, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Que esse dia seja um dia de vitória, que esse dia seja um dia cheio da sua presença. Vai na frente, guarda a minha família, guarda a minha casa. E aí daqui a pouco você chega na mesa, sabe, o café está posto ali, você já... Obrigado, Senhor, por esse café, obrigado pela minha família, pelos meus filhos. E cada coisa vai tomando um sabor novo, vai tomando uma vida nova. E Deus vai se revelando presente. E você vai tendo o discernimento que Deus está com você em todos os momentos. Eu fico pensando na história de Moisés. Moisés está no deserto, cuidando
do rebanho do seu sogro. Tem lá uma sarça ardendo. Quanto tempo será que essa sarça ardeu e ele não percebeu? Até que ele... Peraí. Quanto tempo está ali ardendo aquilo e não se consome? Quanto tempo que aquilo está queimando? E aí ele se aproxima. Ele se aproxima da sarça. E Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu penso em que momento esse lugar se tornou santo. No momento que ele teve o discernimento de que Deus estava presente. No momento que ele tem o discernimento de que Deus estava ali. Ele tem esse contato e ele descobre que a presença de Deus está ali queimando e atraindo ele. E talvez quantas sarças queimando Deus não colocou no seu dia, e você passa pelo seu dia e nem percebe que Deus se fez presente, que milagres se manifestaram, que bênçãos se manifestaram, que portas se abriram, que centelhas divinas tocaram o seu dia, e você passa despercebido. Mas quando você para dar atenção, aquela chama, ela se conecta e reposiciona a sua vida. A oração precisa ser desenvolvida como um costume de vida cristã, como uma disciplina de vida cristã. Quando Jesus estava em cima do monte orando e ele desce e está uma briga ali, os discípulos tentando tirar o demônio de uma criança. Jesus estava no momento mais poderoso da sua vida aqui na terra, estava no monte, e é o momento da transfiguração, e aparece Moisés e Elias, e Pedro está eufórico: vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. E imagina você estar naquele momento poderoso, e quando ele desce, de repente ele se depara com uma situação terrível ali, os discípulos disputando com os fariseus, porque que não conseguia tirar aquele demônio, e Jesus fala assim, eu imagino Jesus com a decepção dele, que ninguém tinha poder ali para repreender. Jesus fala: tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quantos de nós não estamos manifestando o poder do alto porque abandonamos a vida de disciplina cristã? Quantos de nós, o amigo do colégio ou do trabalho pede: ora por mim, eu estou passando por uma situação. A gente às vezes ora por desencargo de consciência, mas não manifestamos mais os milagres do céu. E Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer usar a sua vida para ser uma galeria de milagres, de testemunhos para a glória dEle. Quando você mergulha na vida de oração, essa oração que você faz, essa vida de oração que você constrói, vai te habilitando para viver milagres e sobrenaturais, para ter testemunho real de que Jesus está vivo. Sabe, queridos, nós estamos sendo chamados nesses últimos dias para levantar um altar de oração na nossa vida. E eu não vim aqui colocar peso sobre você, e nem estou dizendo que você não ora. E eu acredito que essa igreja só se movimenta e só está no nível que está porque tem gente que ora. Porque a gente não teria os testemunhos, os milagres, a estrutura e tudo funcionando sem oração. Então eu não estou aqui trazendo acusação. O meu objetivo aqui é uma mensagem muito simples. Deus está nos chamando para um nível maior de entrega. O que o Senhor está dizendo ok, está bem, mas eu quero te levar a um nível maior de poder. Eu quero que você experimente um nível maior da minha presença. Eu quero que você ande em lugares mais altos. Eu quero que você desfrute de coisas maiores. E esse lugar de oração, Ele vai te habilitar para os novos níveis. Aleluia.
E sabe, irmãos, às vezes a gente fica tão perturbado com as lutas e a gente vai lá na força do braço e a gente quer resolver na força do braço, sabe? Irmão, sem oração é só a força do braço mesmo. É ferro no ferro, é dar murro em ponta de faca. Sem oração, irmão, você pode fingir demência, você pode se jogar no chão, você pode arrancar os seus cabelos, você pode chorar para tentar manipular as pessoas, mas você não sai do lugar. Você pode, sabe, se estrebuchar no chão. Se você não ora, nada muda. Se você não ora, não constrói nada. Se Jesus, quando esteve na terra, ele viveu uma vida de oração, quem você acha que você é na fila do pão, que vai ter uma vida de vitória sem oração? Se Jesus, que é o Filho de Deus, que Ele era Deus, sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, e veio aqui para morrer a morte de cruz, e a vida que Ele viveu aqui, foi uma vida de oração. E quem somos nós para querer achar que vamos chegar em algum lugar sem oração? Que vida de progresso você acha que você vai ter sem oração? Que vida de conquista que você acha que vai ter sem vida de oração? Vamos lá, me ajuda a pregar, porque vamos dividir aqui o fardo, tá? Então nós estamos pregando junto, não é só o pregador que veio trazer. Não, vai, prega aí para a pessoa do celular, fala assim: onde você acha que vai chegar sem oração? Que vitória você acha que vai ter sem vida de oração? Aí Martinho Lutero diz: olha, eu sou ocupado demais para não orar pelo menos 2 horas por dia. Martinho Lutero, simplesmente o cara que pegou e fez a reforma da igreja. Ocupado demais para não orar pelo menos 2 horas por dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho tantas ocupações que se eu não tiver uma vida de oração, vai virar uma bagunça na minha vida. Eu preciso tanto de milagre, eu preciso tanto da ajuda de Deus, que só a mão de Deus para me ajudar a cumprir minhas tarefas. Então eu vou fritar na oração, porque Deus vai começar a movimentar os mecanismos de milagre, e aí assim minha vida vai andar para frente. Agora Moisés, que era o prefeito de uma cidade de 3 milhões de habitantes, será que quem tem mais embrolho e mais B.O. para resolver? Você ou Moisés? Hã? Ah, pastor, sabe o que é? É que minha vida é corrida, que eu tenho a faculdade, que não sei o quê, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu não estou tanto tempo. Olha para Moisés, a responsabilidade desse homem, o total de problema que ele tinha para resolver, o tamanho da responsabilidade que ele carregava, e a Bíblia diz que ele tinha o costume, diga costume, de orar. Mas preste bem atenção, tinha a tenda da congregação, que todo mundo podia lá visitar de vez em quando, mas tinha a tenda do encontro, que era uma tenda particular, que qualquer um podia pegar a vara da tenda, a lona da tenda, ir lá no deserto e montar uma tenda e orar lá. Mas sabe quem fazia? Só Moisés. Sabe o que eu descubro? Que pessoas excepcionais entendem o nível de responsabilidade que têm e por isso dependem de Deus e faz primeiro a lição de casa, sem terceirizar, porque ele poderia na posição dele falar: Josué, pega essas tralhas, vai lá, monta a barraca que meio-dia eu vou fritar na oração. Ele fazia isso? Ele mesmo sabia da responsabilidade dele, pegava as coisinhas dele e rompia com a multidão. Todo mundo queria ele, todo mundo tinha problema para resolver, todo mundo queria o palpite dele, a opinião dele, mas ele se perdia na necessidade dos outros. Ele parava a responsabilidade dele primeiro para atender os outros? Não, primeiro cuida de ti mesmo. Porque se ele falha na oração, ele não vai ter discernimento para um aconselhamento, ele não vai ter discernimento para uma decisão, ele não vai ter direção de Deus. Para de orar para você ver, a sua vida vai virar um imbróglio e ninguém vai ter dó de ti.
Deixa a liderança da igreja parar de orar. Todo mundo quer, eu quero uma visita, eu quero um aconselhamento, eu quero... Se a gente deixar, né, pastor? Fica o dia e noite. Mas falha para você ver se alguém tem dó. Então, primeiro, você precisa desenvolver a sua vida de oração. Dar um tchau para a torcida e falar, espera aí que eu estou indo ter um momento especial com Deus agora. E chegar lá e se derramar na presença de Deus. Mas fala assim, mas é orar de verdade. Fala para a pessoa, mas é orar de verdade. Não é pensar que orou, né? Pensou no problema, eu acho que eu orei. Não, não orou não. Se você não parou, não verbalizou, não pegou a palavra para poder embasar a sua oração, orar a Bíblia. Irmãos, o reino do Espírito, ele é movido por leis espirituais. Não é porque você pensou no problema que você orou. Não é porque você, eu acho que Deus abençoe. Não, tem que parar tudo e falar, agora é o meu momento com Deus. Uma coisa é no dia a dia você não desconectar do céu. Outra coisa é você parar, agora é o meu momento com Deus. Agora eu vou levar para Deus os meus pedidos, ficar na presença dEle. Pergunta para a pessoa do seu lado, fala, você quer chegar em algum lugar? Você tem projeto de vida? Você precisa de milagre? Então melhore sua vida de oração. Agora, se você não tem nada de projeto da vida, se é uma pessoa que não quer chegar em lugar nenhum, não tem nenhuma calopsita para cuidar, então não precisa orar. Mas se você quer vencer, diga comigo, se eu quero vencer, se eu quero prosperar, se eu quero mudar a minha vida, eu preciso construir um altar de oração. Irmãos, o culto de oração devia ser o evento mais poderoso da igreja. Porque isso é a vida da igreja. Isso é poderoso, irmãos. Um culto que vocês oram aqui, o senhor me disse que tem oração segunda de manhã. Não, hoje eu vou estar nesse manto dessa oração. Você não imagina, pode ser a oração mais simples, mas o poder não está em você que ora, está em quem ouve a oração e vê a sua consistência. Não é porque vai ter evento, não é porque vai ter o pregador, não é porque vai ter músico, não é porque vai ter luz, não é porque eu tenho um compromisso, eu tenho consistência, eu tenho uma vida consistente de oração. Quem ora sempre melhora. Precisamos levantar um altar de adoração, de oração, de consistência. Isso que vai dar base para nós como vida de igreja. Porque a oração, ela vai triturar você. Vai preparar você para a comunhão. Vai habilitar você para a comunhão dos santos. A oração, ela simplesmente vai reposicionar você nas regiões celestiais. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos reconectados a partir da vida de Jesus quando Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que o Espírito Santo visitou Jesus no seu túmulo e ressuscitou Ele no terceiro dia. O mesmo poder que ressuscitou Jesus no terceiro dia é o mesmo poder que está em você. E a Bíblia diz que esse poder foi dado a nós. E agora, pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi entronizado à destra de Deus, e Ele foi colocado sobre todo principado e toda potestade, todo nome que se nomeia debaixo dos céus e em cima da terra. Ele colocou a igreja ali junto com Ele. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. E você está sentado nas regiões celestiais para quê? Para governar. Para governar juntamente com Cristo. E como é que você governa juntamente com Cristo? Imagina um vereador. Ele foi eleito para governar, sim ou não? Então ele é uma autoridade. E ele foi eleito
para aquilo, e ele recebeu um poder para aquilo. E aí ele vai para a Câmara dos Vereadores, e ele senta na mesa dele, ele redige documentos, e ele se baseia na lei, sim ou não? Para pegar um recurso e levar para uma comunidade, sim? Você é o embaixador de Cristo na terra. E você foi eleito por Ele para governar nas regiões celestiais. Todas as vezes que você desce de joelhos em oração, você está ocupando o seu lugar nas regiões celestiais. Todas as vezes que você se ajoelha diante de Deus e pega a palavra, você está se embasando na constituição dos céus, do reino do Espírito. Você pega a lei do reino e fala: Deus, o Senhor me assentou nas regiões celestiais, e eu, como teu servo, munido da tua palavra, agora invoco as leis dos céus para dizer que haja vida naquela vila, naquela família, onde os muros estão derrubados, onde os vales estão cheios de osso seco. Eu declaro como autoridade que fui eleito para as regiões celestiais, que haverá um soprar da vida de Deus, e onde há ossos secos, eu profetizo um exército de vida que se levanta para a tua glória. Assume o teu posto, assuma o seu lugar de autoridade no reino do Espírito. Pega isso no seu espírito e fala: Deus, como eu estou frangolino, como eu estou ruim de oração, essas minhas orações não estão passando nem do teto. E tem oração fraca, pastor? Tem. Pedis, não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? É pedir fora da constituição, da legislação do reino. É aquela oração que você pede sem fundamento da palavra. É por isso que tem a doutrina dos apóstolos. A vida da igreja é assim, uma engrenagem. É palavra, oração, comunhão dos santos. Aleluia. Sabe, queridos, a gente está caminhando por um lugar, por um tempo, para um tempo, onde não dá mais para brincar de ter vida cristã sem oração. Ou você decide ser uma pessoa que ora, ou você vai ficar para trás, porque quem ora chega primeiro. Quem ora chega primeiro, vê primeiro. Quem ora não fica para trás, quem ora não fica enganado. Eu aprendi muito cedo o que era orar. Uma família humilde, lá no interior de São Paulo, Presidente Epitácio, quase final do estado de São Paulo. Um dia, minha irmã, pastora Diná, aceitou Jesus, levou minha mãe para a igreja. Meu pai é alcoólatra, uma família muito pobre, muito necessidade, muita escassez. E nós, caminhando para a igreja, indo para a igreja, com tanta dificuldade. E minha mãe se posicionou e entendeu que era a vida de oração e começou a orar. O evangelho chegou na nossa casa, a palavra preciosa do evangelho chegou na nossa casa, e minha mãe recebeu aquilo e começou a orar. Quando eu tinha 3 meses de idade, minha mãe aceitou Jesus. E ela ia para os bancos da Assembleia de Deus e orava de joelhos com essa pessoa aqui, magrinho, raquítico, no colo. Ela orava e as lágrimas dela caíam em mim. E eu cresci debaixo dos bancos da Assembleia de Deus, no meio de vigílias intensas, na madrugada inteira, com oração. E eu vi a mão de Deus mudando a história da minha família. Minha casa, minha família, nós tudo tinha licença para ser doido, de tanta coisa que a gente passou, de tanto trauma. Mas uma pessoa se posicionou em oração.
Uma mulher que entendeu o lugar dela de oração, não tinha boca para nada, mas tinha uma boca para o céu. Ela conseguiu diminuir os efeitos de todas aquelas tragédias que estavam à nossa volta e nos encaminhar para a presença de Deus. Sabe, irmãos, não adianta você ficar brigando contra a carne, contra sangue, contra pessoas, sabe? Você é bom de briga, você é bom de reclamar, você adora falar e falar e falar e nada resolve, mas Deus está te dizendo essa noite: aprenda a guerrear nas regiões celestiais. Aprenda a orar e ganhar suas guerras com oração. Aprenda a fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com a vida de oração consistente. Vocês se deram conta que as irmãzinhas do coque estão indo embora, irmãos? Vocês se deram conta que as irmãzinhas do coque estão indo? E quem é que vai orar agora? Eu creio que Deus está levantando nesse tempo uma igreja poderosa que se move nas regiões celestiais. Eu creio que Deus está levantando nesses últimos dias pessoas que não precisam de evento para estar na igreja orando, pessoas que não precisam de ficar implorando para ele vir orar. Querido, esse é o tempo que Deus está chamando você, para você ser a coluna da próxima geração, para você ser a pessoa referência de oração. Quem quer ser conhecido aqui como uma pessoa de oração? Os seus amigos falam: olha, aquele fulano é de oração. Constrói o seu lugar de oração. Vida de oração não é uma coisa fofa. Vida de devocional não é o secreto, né? A gente romantiza o secreto. O meu lugar secreto. Aí a gente compra o livro, a agenda colorida. Aí tira a foto de manhã, né? Com aquela xícara de chá, xícara de cappuccino, naquele tapete fofinho. O jardim secreto de Jesus foi no Monte das Oliveiras, suando gota de sangue. Você não entendeu? O lugar secreto é um lugar de sacrifício. Não é esperar o dia bom para orar, não é quando você tem vontade. Carne não tem vontade de orar, é no meio das batalhas, irmão. Flechas voando para todo lado, dardos inflamados do maligno, sabe? Levante para todo lado, você fala assim: eu já entendi, o meu lugar é na presença de Deus. E aí você rompe com a preguiça, você rompe com a ofensa, você rompe com o desespero, com o problema, e você vai lá e sacrifica aquele momento e fala: Deus, eu estou aqui na tua presença, muda a minha vida, muda a minha história. Jesus está te esperando. Não importa o que você fez, não importa os lugares que você andou, não importa quão longe você fez, o sangue de Jesus está em plena validade, tem poder de perdoar pecado. Você pode recomeçar a sua vida de oração hoje, você pode levantar o altar de oração da sua vida hoje. A gente pode ficar de pé? A gente está sofrendo tanto porque a gente tem dificuldade de se entregar diante de Deus. Para de brigar com Deus, para dessa guerra de braço com o Espírito Santo. Todo dia Deus te chamando e você aí atrás de imbróglio, correndo atrás de vento. Para com isso. Fala aí para a pessoa do seu lado, fala: para com isso, vai orar. Deixa de ser doido, vai orar. Não vai dar certo. Para de correr atrás do vento. Tudo entregarei. Me ajuda aí, João. Tudo entregarei. Jesus bendito, tudo entregarei. Eu gosto dos corinhos antigos, viu, irmãos? Se começarmos a orar, esse tempo treme. É assim que funciona.
Se você começar a orar, irmãos, a sua vida vai tremer, sabe? Você vai abalar as placas tectônicas dos céus. Quando você começar a orar, você vai abrir uma fenda no céu, e esse céu de bronze vai se romper, e a sua vitória vai chegar. Fala para a pessoa do seu lado aí, fala: para de dar trabalho do Espírito Santo, para o Espírito Santo. Para de dar trabalho para o Espírito Santo. Vai orar. Ora logo, ajoelha logo e ora. Para desse imbróglio, para de sofrer, é tão mais simples. Quando você for para a vida de oração, as coisas que você estava correndo atrás vão acontecer sem que você tenha tanto esforço. Para de sofrer. Você vai envelhecer, ficar cheio de ruga, arrumar meio mundo de inimigo, se você continuar assim. Vai batalhar no reino do Espírito. Vai brigar nas regiões celestiais. Você gosta de briga? Para de brigar na terra, vai brigar com a capetada toda. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir, se o que estás a pedir, sem que tudo derrames no altar. Quando perante o Senhor estiver, e em todo teu ser Ele controla. deixa Ele controlar suas emoções. Deixa Ele controlar o seu tempo, o seu dia. Mas de ver que o Senhor tem poder. Talvez você ainda não viu Deus se mostrar poderoso na sua vida, porque você ainda não foi derramar no altar. Mas quando você vier para a presença de Deus, Deus vai se mostrar forte e poderoso na sua vida. Eu acho que tem uma forma muito boa da gente terminar esse culto. É de joelho. O que vocês acham? Pedir perdão para Deus porque a gente não orou como deveria. O que vocês acham disso? É bom a gente terminar assim? Vamos ajoelhar. Se ajoelha comigo. Pedir força para os céus. Fala: Deus, me ajuda a ser uma pessoa de oração. Me ajuda a sair desse lugar de fraqueza espiritual, de não conseguir orar, de não conseguir buscar a sua face. Me ajuda, Senhor, a desenvolver uma vida poderosa de oração, consistente. Me ajuda a conhecer a tua palavra. Eu quero tomar o meu lugar no reino do Espírito. Eu quero tomar o meu lugar nas regiões celestiais. Quero ocupar o lugar que o Senhor designou para mim. O Senhor foi para a cruz do Calvário para me dar um lugar na mesa do céu. O Senhor foi para a cruz do Calvário para me dar o poder de hoje orar e ser ouvido pelos céus. Me ajuda, Senhor, a ter uma vida de poder. Me ajuda a ter uma vida sobrenatural. Me fortalece, Deus. Fortalece, Senhor. Para Ele são todas Ajuda, as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele